Não foi Qual fácil. o Capitão Tem de que hoje? sair preparada sempre, né? Sempre com uma mantinha. Não, a gente vai de casaco, vai com Tem que ir, coisa né? enrolada no pescoço, porque não dá. Denise vai de 2, 3 calças compridas, bermuda, Fazer uma meia, térmica para luva, ela. vai Uma de calça tudo. térmica, uma blusa Não, térmica. olha, 12, 13 graus, descendo a ladeira, que é lá em cima, descendo a ladeira, um neblina, frio, e às vezes aquela chuvinha fina, O não é para bicho qualquer um, pega, né? não. Como eu disse, é porque nós somos muito devedores mesmo, muito devedores, meu filho, senão não dá. Não alivia, né? É Ai, isso aí. Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário, né? São 16h20, horário do início do nosso estudo. Nós já estamos aí com Alberto, Márcia, Denise, Eloá e Aline. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra é de autoria de Guilherme Del Valle da Silva, uma publicação da FERGS, Federação do Estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos estudando aqui já o capítulo 1, que trata da lei de adoração, Paulo de Tarso e as cartas vivas do Evangelho. No meu livro, hoje, nós vamos iniciar na página 25, eu não sei se é a página de todos, 25, que tem o título Pluralidade dos Mundos Habitados, tá? Porque nós já falamos um pouquinho antes sobre o resumo dentre os dentre os princípios fundamentais do Espiritismo. Tá? Então, mas antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa amiga Márcia também está aí. Tem uma outra pessoa que eu não estou identificando bem, porque é a Marinês. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Marinês, pode ligar aí a sua câmera para que todos possam vê-la e admirá-la. Denise também. Então, vamos lá fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga que tanto tem nos auxiliado na nossa caminhada. Te rogamos, Pai, a Tua bênção, o Teu amor, o Teu consolo, a Tua proteção, para que todos possamos, Senhor, realizar as nossas atividades. Te pedimos ombros fortes, Senhor, para prosseguirmos a nossa caminhada e também sabedoria para sabermos agir com equilíbrio, para que assim, Senhor, possamos alcançar os nossos objetivos, para que assim, Senhor, possamos cumprir a nossa missão. Rogamos também a inspiração, a ajuda dessa espiritualidade para os nossos estudos, para que a gente possa apreender esses conceitos e colocá-los em prática, principalmente em nosso próprio benefício, mas também buscando auxiliar aqueles nossos irmãos que mais têm necessidade. E assim, sentindo essas vibrações amorosas se derramarem sobre nós, entrarem em nossos lares, purificando os nossos lares, abençoando os nossos parentes, amigos, mas, acima de tudo, tornando o nosso lar um ambiente sagrado, te pedimos que nos permita iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar. Eu vou voltar aqui um pouquinho na página 23. Lá no meio da página 23, diz assim: em breve resumo, dentre os princípios fundamentais do Espiritismo, encontra-se. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que o Espiritismo tem princípios fundamentais. E esses princípios são, letra A, Deus, letra B, imortalidade da alma, letra C, comunicabilidade dos espíritos. Aí ele coloca aqui entre parênteses a mediunidade. Letra D, pluralidade das existências, reencarnação.
E a letra E, na página 25, que é o que nós vamos estudar, começar estudando. Pluralidade dos mundos habitados, né? Então, diz assim o nosso companheiro Guilherme: é confirmada por Jesus a pluralidade dos mundos habitados quando nos diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, na casa de Deus há muitas moradas físicas e espirituais. Todo o universo é habitado, é habitável. Vamos agora pegar o livro dos Espíritos, já, questão 234. 2, 3, 4. Que está aqui na página do 234. A questão 234 está na parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita. Mundos transitórios. Aí Kardec fez aquela pergunta: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E eles respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Seres errantes são aqueles que estão na espiritualidade, desencarnados e que ainda precisam reencarnar para resgatar seus débitos, tá? E tem mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, quer dizer, bivaques, abrigos naturais, bivaques de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso, quer dizer, difícil. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, e onde eles gozem de maior ou menor bem-estar. Então, esses mundos transitórios são aqueles mundos onde o espírito que desencarnou se encontra no plano espiritual e está há muitos milhares de anos, há centenas de anos no plano espiritual, esperando uma nova reencarnação. E às vezes esse espírito está sofrendo muito no plano espiritual. Então Deus dá a ele uma oportunidade de reencarnar num mundo transitório desse, que não precisa ter terra como o planeta Terra. Pode ser um planeta gasoso, como Júpiter, Saturno, Urano, até o Plutão, que não é mais planeta. Por quê? Porque esse mundo é como se fosse um pequeno oásis para esse espírito ficar ali, de repente, 100 anos, 200 anos, só descansando um pouco do sofrimento dele. Quer dizer, não é uma reencarnação efetiva, é uma parada para descanso ali. Depois que ele descansou, ele volta à caminhada dele, talvez continue lá nos sofrimentos dele. Então, está mostrando aqui que esses mundos não precisam nem ter terra como o nosso mundo, entendeu? Pode ser um mundo assim apenas gasoso. E aí é o que depois vai se dizer nas outras questões do Livro dos Espíritos. Seria muita ignorância nossa achar que Deus fez um universo com milhões e bilhões e trilhões de planetas para só um planeta ter vida. Seria um desperdício inútil. Então, existem vida assim nos outros planetas. Mas pode ser que não tenha vida como nós a conhecemos. Entendeu? Uma vida onde vão habitar espíritos, apenas com seu corpo espiritual. Espíritos, como nós sabemos, que daqueles que nós não podemos enxergar, porque eles são etéreos, né? Não têm o corpo físico. Então, há sim vida em vários planetas. É porque a gente, como está acostumada a só encarar a vida como essa que nós vivemos na Terra, aí a gente acha que não tem. Aí, voltando aqui ao nosso livro do Guilherme, compreendendo que o planeta Terra é nossa morada, nossa casa, devemos dirigir à razão o seguinte questionamento: Deus teria criado outros bilhões e bilhões de moradias, planetas,
Para qual finalidade? Você construiria um condomínio com milhares de casas de diversos tamanhos e cores para ninguém morar nelas? Será que Deus fez o mesmo universo? Construiu um monte de planeta para ninguém viver neles? Criou bilhões e bilhões de estrelas e planetas simplesmente para adornar, para enfeitar o céu? Para nós, criaturas limitadas? A razão não permite a concepção, a ideia do tamanho absurdo quando contemplamos uma noite estrelada e visualizamos parte do condomínio universal, habitação dos nossos vizinhos. Por mais que não tenhamos provas concretas de vida inteligente, por mais que a gente não veja o alienígena, vamos dizer assim, em outros planetas, de outros planetas, a evidência do pensamento racional torna-se inquestionável. Por mais que eu não veja nenhum marciano, vamos dizer assim, jupiteriano, a ideia de ter bilhões de planetas construídos e nenhum deles ser habitado, só o nosso, já é um absurdo. Já é um absurdo. Agora, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos e quando você terminar de ler, não fecha aí, não, deixa ele aberto, tá? Na questão 236, 236, letra E, porque tem o 236, 236A, 236B, 236C, 236D e o 236E. E no 236E tem uma notinha aí do Kardec. Tem uma nota do Kardec que eu vou dar uma lida, mas antes... tá, vamos lá. 236E. A notinha eu vou ler. Porque na pergunta, Kardec perguntou, em que época o planeta Terra também foi um mundo desse transitório? E aí eles falaram, na sua formação, quando o planeta Terra era aquela bola de fogo, ele era um planeta para esses espíritos que estão na erraticidade e que precisam fazer um pouso. Então, eles iam fazer um pouso aqui na Terra, que era aquela bola de fogo. Mas bola de fogo para nós, matéria. Mas para um espírito que não tem corpo físico, não tem problema nenhum. E eles usaram esse planeta como um oásis, né? Planeta Terra, naquela época. Na 236E, aí ele fala, em que época? Durante sua formação. Aí tem a notinha. A nota de Kardec, que é o importante aqui. Vamos prestar atenção. Nada é inútil na natureza. Então, quando o Guilherme, no livro do nosso estudo, diz, será que Deus fez o mesmo universo? Criou bilhões e bilhões de estrelas e planetas simplesmente para enfeitar o céu? É um absurdo Deus fazer tudo isso só para enfeitar o céu. Então ele diz aqui, nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, tem um objetivo, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Por exemplo, eu estou na minha sala da minha casa. Vocês estão aí dos cômodos das suas casas. Quando você olha em volta, você diz aqui, eu estou só. Lê do engano. Você não está só. Você está cercado por uma multidão de testemunhas. Só que você não pode vê-las. Mas eles estão aí. São os espíritos. Tanto é que Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Então, você já tem pelo menos um amigo espiritual e Jesus. Porque quando nós estamos aqui estudando, nós estamos reunidos em nome de quem? Em nome de Jesus. Afinal, nós não fizemos uma prece na abertura dos nossos estudos? Nós fizemos uma prece. E se a gente fez uma prece, é sinal que a gente está reunido em nome do Senhor Jesus.
Então, Jesus falou: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Então, eu não estou vendo Jesus aqui do meu lado, eu não estou vendo os amigos espirituais, mas eles estão aqui. Então, não ver não significa que não haja espíritos ao seu lado. Entendeu? Então, ele diz aqui: Ô, Rose, fala, Alberto. por isso, em função dessa companhia, é que às vezes é necessário manter-se o rigor nos horários. Porque quando você estabelece um dia e o horário de um culto no Evangelho no Lar, ou de um estudo que você faça, aquele momento passa a ter uma companhia. E se você faz um dia uma hora, outro dia outra, vira uma coisa que a própria espiritualidade não pode se organizar para te dar a assistência necessária. Perfeito. Porque, gente, muita gente não sabe. Mas durante esses estudos que nós fazemos aqui, mas e online? E para a espiritualidade ser online tem algum problema? Eu estou em Petrópolis, a Aline e Denise estão em Petrópolis, Eloá mora lá na Barra, Alberto na Taquara, Maria Inês em Teresópolis, Márcia também ali na Taquara, daqui a pouco vai ter a Ana Constantino, que está morando lá em São José dos Campos, em São Paulo. Para a espiritualidade não tem problema nenhum estarmos em estados, em cidades diferentes. Então, você disse bem, quando você marca um horário, a espiritualidade vem e traz outros espíritos para estudar conosco, que precisam aprender aquilo. E também vem amigos que, durante o estudo, percebem as nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas. E se perceber que você está precisando de ajuda, eles aproveitam esse momento para nosso tratamento. Da mesma maneira que a reunião pública numa casa espírita, a nossa reunião pública aqui de quinta e segunda é uma reunião também de tratamento físico, espiritual, emocional, os nossos estudos também. Porque imagine, vamos imaginar o seguinte: você está aqui participando desse estudo, mas você está com problemas emocionais, espirituais, físicos, que precisa de uma ajuda. Aí o amigo espiritual está aqui, vê que você está precisando, ele não vai esticar a mão até você? Claro que vai. Ele vai olhar e vai dizer: poxa, o Alberto hoje está precisando de um amparo, eu vou dar esse amparo ao Alberto. Pode falar, Alberto. E dois detalhes também muito pertinentes. Quando você estabelece que vai fazer um curso, essas companhias já estão contando com a tua participação para poder usufruir com você. Então, hoje eu não quero assistir, não. Amanhã eu vou. Exato. Amanhã eu vou e não sei se vou. Aí tu fica naquilo, tu tem que definir, decidir participar devido a essas companhias. E outra segunda coisa, que é também muito pertinente, que parece que é bobeira. Eu assistia com fone de ouvido. E depois eu percebi que eu, com fone de ouvido, não conseguia dividir com os amigos aqui que estão comigo a sonoridade do estudo. Aí eu parei de usar o fone de ouvido. Porque eu estou escutando, mas eles não. Perfeito. Porque tem muitos amigos que vêm... Mesma coisa comigo. Tem muitos amigos que vêm assistir o curso, quando eu digo amigos, é espíritos, que eles não sabem ainda, por causa do grau evolutivo, fazer a tal da telepatia, leitura de pensamento, essas coisas. Quem já viu aquele filme Ghost, né? Quem já viu, percebe que tinha espíritos que não sabiam atravessar a porta. Ora, todo espírito tem essa capacidade de atravessar uma parede. Mas como eles não tinham esse conhecimento, eles ficavam parados esperando alguém abrir a porta. Só que eles não precisavam. Então tem espírito, e isso Emmanuel, vários espíritos falam. Quando você faz um estudo, uma leitura, até em casa, de uma página evangélica, é bom fazer a leitura em voz alta, porque tem espíritos que precisam ouvir a tua voz. E se você bota o fone de ouvido, o som não circula em volta. O espírito superior vai ouvir, mas aqueles espíritos que não têm tanto conhecimento, talvez não possam ouvir.
Então, é muito importante isso que o Roberto falou, a questão do horário, porque os espíritos, gente, também têm compromisso. Então, se você começa o estudo às 4 horas, eles sabem que entre 4 e 10 para as 6, a gente faz o nosso estudo. Aí eles também armam outro compromisso para as 6h30, para 7 horas, porque tem várias pessoas no mundo fazendo culto e estudo. Agora, se você não tem compromisso com o horário de início, eles vão dizer, eu não vou participar, porque eu chego lá 4 horas e ninguém começou. Eu chego 4, porque o nosso horário é 4h20. A gente faz 4 horas para ter aquela entradinha e tudo mais. Aí ele chega aqui 5 horas, não tem ninguém estudando, 4h30. Então a gente tem que ter disciplina no horário. Isso é muito importante. Isso se chama organização e responsabilidade. Então vamos lá voltar aqui a notinha da questão 236E, de O Livro dos Espíritos. Nada é inútil na natureza, tudo tem um fim, uma destinação, em lugar algum ao vazio. Tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos, quer dizer, com o passar dos tempos, que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, que era o planeta Terra, uma bola de fogo, né? Naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, que eram seres que não tinham corpo de carne, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Tá? Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível, desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, porque tem mundos por aí que ainda não servem para o homem com corpo físico viver, porque são planetas com muitos gases tóxicos, né? A tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime. Ou ele diz aqui, nesta ideia, ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos. Quer dizer, há planetas gasosos, com gases tóxicos, para quem tem corpo físico como o nosso. Mas mesmo nesse mundo, podem habitar espíritos que não têm corpo físico. Então, pelo ar ser tóxico, não tem problema nenhum, porque espírito não respira oxigênio, né? Então, ele diz, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais um problema. Então, deixa o Livro dos Espíritos aberto aí, tá, gente? Não fecha, não. Deixa ele aberto aí. Então, vamos prosseguir aqui. Agora vamos para a página 26, né? Com o entendimento aprofundado desses princípios, todos os mistérios ou fenômenos ditos sobrenaturais são desvendados. Então, se você entender isso, aí você vai dizer, agora eu estou entendendo as coisas. Quer dizer que quando eu estou numa sala, só eu encarnada, não quer dizer que eu esteja sozinha? Não. Como diz Paulo de Tarso, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, só que essas testemunhas estão desencarnadas. Mas não quer dizer que por elas serem desencarnadas, que elas são más. Não, muitas vezes elas são muito boas, na maioria das vezes. Tá? Na maioria das vezes, são os irmãos muito bons, que sabem que nós estamos com dificuldade
e vem nos visitar. Então, isso é um conhecimento que a pessoa vai adquirindo. Isso também ajuda o quê? A pessoa a ter muita responsabilidade quando ela está sozinha e com o que ela está fazendo, não é? Ah, eu estou sozinha aqui fazendo isso, não é muito legal o que eu estou fazendo, mas ninguém está vendo. Mentira! Tem uma multidão de gente, ó, com o olhão bem grande naquilo que você está fazendo. Daí a gente tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, né? Então ele diz aqui, com entendimento aprofundado desses princípios, todos os mistérios ou fenômenos ditos sobrenaturais são desvendados. Estudando o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, temos a confirmação de que a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo há 2000 anos, a síntese espiritual de todas as religiões. Não que seja o espiritismo superior a outras crenças, no sentido egóico, no sentido egoísta da expressão, mas como a nova etapa da compreensão humana sobre a existência de Deus e suas leis. O espiritismo é o elo entre as doutrinas espiritualistas do mundo, deixando de lado os dogmas atávicos, né? Aquelas coisas que o pessoal diz assim, é assim, tem que ser assim, não pode mudar. Criados pelos homens para reunir todos sob o manto sagrado da fé e da razão. Eu trouxe aqui um PDF que eu vou partilhar agora com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Deixa ele entrar aí. Está aqui, vamos lá. Esse aqui. Aspecto tríplice do Espiritismo. Esse livro, gente, é um livro muito bom, tá? É um livro muito bom e chama-se Espiritismo Passo a Passo com Kardec. Eu já encontrei, já vi até no sebo esse livro. E ele é um livro velho, não. É do Cristiano Torque. Cristiano Torque. Espiritismo Passo a Passo com Kardec. No capítulo 5, ele vai falar sobre o tríplice aspecto do espiritismo. Então, ele diz assim, as leis físicas que pertencem ao domínio da ciência regulam o movimento e as relações da matéria, enquanto as leis morais dizem respeito ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e seus semelhantes. Então, as leis físicas pertencem ao domínio da ciência. Lei de gravidade e por aí. Isso tudo pertence ao domínio da ciência. Mas as leis morais dizem respeito ao homem. E também diz respeito na relação do homem com Deus e com seus semelhantes. Lembra o que Jesus ensinou? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como está sendo a sua relação com Deus? Como está sendo a sua relação com os seus semelhantes? Disso trata as leis morais. Como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com as outras pessoas. Estas últimas, né, contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida do espírito. Então, as leis morais contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida do espírito. As leis divinas independem, elas, só um instantinho, as leis divinas, elas,